sente que o seu desejo em atingir o sucesso é mais importante que qualquer coisa. Com essa frase de Abraham Lincoln, iniciamos mais uma edição do Papo Arretado. E contamos com a presença do Felipe Valentim. Felipe é multitarefas, é escritor, palestrante, historiador em formação, membro e fundador e primeiro secretário da Alvar. Felipe, para começar, explica para a gente como surgiu essa paixão por leitura. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de todos vocês, né? Uma excelente oportunidade para nós conversarmos aqui. Olha, e essa paixão pela leitura foi o seguinte, quando pequeno, né, eu morei alguns anos em São Paulo. Então, a minha infância eu vivi em São Paulo. E lá em São Paulo tem um grande apreço pela cultura. A população de lá, eles têm um grande apreço pela cultura. Inclusive, próximo à minha casa, tinha uma biblioteca pública, né? E minha mãe me incentivava muito a que eu fosse na biblioteca pública ler. E eu sou de uma família de professores. Então, os meus presentes, a maioria sempre foram livros. Né? Eu lembro que o meu primeiro livro que eu li de Machado de Assis foi Quincas Borbas. Foi presenteado por um tio meu que é professor da UNB, né? E então surgiu daí. Desde pequeno eu sempre fui muito incentivado a ler. E como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu acabei por conta pesquisando muito e acabei me apaixonando por isso, né? Até o momento, qual o livro mais marcante para você? Qual foi? Olha, é o seguinte. Quem tem um grande acervo, leu um grande acervo, já leu muitos livros, dificilmente vai dizer um único livro que foi marcante, assim, porque esse negócio de meu livro favorito eu acho que é para quem já leu um livro e meio e acha que sabe do mundo, e não é por aí, né? Então, a gente que lê muito, ao longo da vida, existem períodos da vida em que a gente é marcado por determinados autores, determinadas obras. Como agora eu acabei de entrar no meu curso, eu estou lendo muito sobre história e filosofia, então, nesse período da minha vida, história e filosofia estão me marcando. E nesse momento da minha vida, o livro que mais me marcou, com certeza, foi o Discurso do Método, de René Descartes. Quem são as suas referências na literatura? Olha, na literatura tem muitas referências, assim. A nível mundial, eu gosto muito da literatura do romance gótico. Então, eu sou muito inspirado por Emily Brontë, Charlotte Brontë, Edgar Allan Poe. Eu comecei a escrever por causa do Corvo, que é um dos poemas mais famosos de Edgar Allan Poe. Então, a nível mundial, Lev Tolstói eu gosto muito, né? Ana Karenina dele eu acho fascinante. Dostoiévski, Noites Brancas é um dos livros que mais me marcaram de Dostoiévski. E a nível de Brasil, eu acho que o que me marca muito é Machado de Assis. Eu acho as obras machadianas incríveis. Ali, a fase romântica de Machado de Assis eu acho fantástica. Os autores da terceira geração do modernismo, eu gosto muito. E na história do Brasil recente, tem alguns autores que eu gosto muito, né? Nelson Rodrigues, eu acho um escritor incrível. Professor Marco Antônio Villa, que é historiador e jornalista, professor Marco Antônio Villa, eu acho ele incrível. Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, eu acho ele incrível também. Então, basicamente, são esses os autores hoje em dia que me inspiram, que formam o meu pensamento, né? Além de outros que provavelmente eu esqueci de falar aqui. Quem incentivou você a escrever? Olha, assim como na minha família são uma família de professores,
também tenho muitos que escrevem, né? Eu tenho uma tia que escreve muito bem, apesar de nunca ter lançado livro. Eu tenho um tio, esse meu tio que me presenteou com o primeiro livro de Machado de Assis que eu li, né? Ele, todos os anos, ele lança livros, tanto na área de romance como na área dele de contabilidade, ele tem livros, né? Ele publica pela editora Saraiva. E como eu disse também anteriormente, eu fui muito inspirado por Edgar Allan Poe, né? Quando eu comecei a ler poesia, eu vi O Corvo, de Edgar Allan Poe, eu vi Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Então, assim, foram poemas que... Mário Quintana, né? Eu li Quintanares, de Mário Quintana. Então, foram livros que foram ali colocando uma pulga, assim, na minha cabeça e que foram me ajudando a inspirar para criar os primeiros versinhos que eu fiz, né? Você já participou de concursos de redação? Já participei de redação em si, não. Eu já participei de um concurso 2 anos seguidos da Android Editora para lançar poesias minhas em antologias, e os 2 anos eu consegui passar para a fase final e chegar ao ponto de estar meu nome nas antologias deles, né? As pessoas que nos assistem podem ter dificuldade para criar o hábito de leitura, ou até mesmo para escrever. Que dicas você poderia apresentar para que essas pessoas criem o hábito de ler e de escrever? Olha, pessoal, o hábito da leitura, vamos começar primeiro com o da leitura, tá certo? O hábito da leitura, ele é o seguinte: no início ele é muito difícil, não vou mentir para vocês, é muito difícil, é muito desgastante, né? Então o ideal é que a gente comece com obras simples e pequenas, tá certo? Obras boas, simples e pequenas. Então eu sempre costumo recomendar que as pessoas comecem por contos, né? Eu sempre recomendo A Cartomante, de Machado de Assis, que não chega a 10 páginas, é curtinho, pequeno, excelente leitura. Eu recomendo sempre O Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, também pequenininha, excelente leitura, maravilhoso. Então que as pessoas procurem livros que elas, dentro das áreas que elas gostam, que sejam pequenos e simples de ler. E que elas comecem nessa prática, nesse exercício diário. Com o tempo, elas vão se acostumando até um momento em que elas vão sentir falta da leitura, tá certo? Então, é como a academia. Quando eu vou para a academia, no início eu sinto dor, mas com o tempo eu me acostumo que eu sinto falta se eu não for para ela. Da mesma forma é a leitura. Então, com o tempo, quando você já estiver muito acostumado, aí você pode passar para leituras mais complexas, como René Descartes, Kierkegaard, Schopenhauer e tal. E o hábito de escrever, ele é o seguinte, ele vem com o hábito da leitura. Quando você lê muito, você começa a criar dentro da sua cabeça. E aí você tem que começar também a exercitar, a botar em prática. No início, você provavelmente não vai gostar do que você está escrevendo, você vai achar feio, você vai achar ridículo, mas continue, que quanto mais você exercita, melhor você vai ficando nisso, entendeu? Cada vez mais você vai ficando mais complexa, mais rebuscada a maneira de você escrever, vai ficando mais bonita. Eu, particularmente, o primeiro ano de poesia que eu escrevi, eu joguei toda fora. Joguei toda fora porque eu não gostava. Mas é isso, no início é a prática. Além de ser leitor que devora livros, no bom sentido da palavra, e que também escreve, você gosta de falar em público e atuar com palestra? Como você percebeu isso? Olha, na verdade, foi desde pequeno, né? Como eu disse, lá em São Paulo as pessoas têm um grande apreço pela cultura. E nos colégios não são diferentes, né? Então, lá desde pequeno, os alunos são incentivados a participarem de peças de teatro, apresentações e tal. E desde pequeno, as professoras sempre me escolheram para ser protagonista nas peças de teatro, para falar em público, porque eu sempre tive uma boa oratória e uma boa retórica. E aí eu acabei desenvolvendo um pouco isso e acabei gostando, né? E aí, no meu ensino médio, que eu tinha muitos seminários para apresentar, eu comecei a gostar mais ainda disso. Só que eu percebi que os seminários eram muito pouco tempo. Seminário de ensino médio é coisa de 10, 15, 20 minutos.
E aí minha professora começou a fazer júris simulados, que aí duravam 1 hora e meia. Minha professora começou a promover debates, que demoravam 1 hora e meia. E eu comecei a gostar disso, né? E como eu também, além da área da cultura, também eu sou muito engajado no movimento religioso, na doutrina espírita, eu comecei a palestrar e eu acabei gostando, me identifiquei muito. Quais são os assuntos mais abordados em suas palestras? Olha, depende do local que eu vou falar, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou dar uma palestra no Centro Espírita, eu provavelmente vou voltar para algum tema dentro da doutrina, algum tema de autoajuda, né? Então, eu já fiz, por exemplo, eu já fiz sobre ansiedade, eu já fiz sobre depressão, problemas mentais, eu já fiz sobre caridade, né? Esses assuntos mais religiosos. Mas, por exemplo, eu tenho um trabalho muito forte com o Setembro Amarelo. Então, geralmente, eu tenho um foco muito grande para o Setembro Amarelo, para a ansiedade, para a depressão, para o suicídio. Então, eu sou muito voltado para essa área. Mas também, às vezes, eu dou algumas palestras para os meus colegas, algumas apresentações que eu faço na Universidade Federal. Então, eu faço muito mais voltado para a área de História e Filosofia. Mas, sempre que eu posso, eu volto o foco para a prevenção do suicídio. Qual a palestra mais marcante que você já fez? Onde ela aconteceu e por que ele marcou muito? Olha, a palestra mais marcante que eu já fiz foi no meu colégio, quando eu fazia ensino médio, né? Eu tava voltado para o mês do Setembro Amarelo, e aí eu, junto com o psicólogo do colégio, nós fomos nas salas fazerem mini palestras para cada turma de maneira específica, para que depois a gente tirasse um dia para juntar todas as turmas e falar no grande público, né? E aí eu tinha uma visão de que os maiores problemas estavam relacionados com o ensino médio. E eu descobri que não. Eu entrei numa sala de 6º ano do ensino fundamental e quando a gente começou a falar, assim, os alunos começaram a chorar a rodo, que eu tive que tomar a palavra e o psicólogo sair da sala com esses alunos para tentar acalmá-los, né? Porque realmente foi uma comoção muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma das que mais me marcou. Atualmente, você faz graduação em História. Por que você escolheu fazer esse curso? Olha, desde pequeno, uma das minhas paixões sempre foi política. Então, desde pequeno, eu gostava de assistir jornal, de acompanhar debates e tal. E aí eu comecei a estudar, e acabei me deparando com história no meio do caminho. Né, eu percebi que alguns dos principais jornalistas que hoje nós temos no Brasil são historiadores. Você pega, principais influenciadores do meio da política são filósofos e historiadores. Então, por exemplo, nós temos Marco Antônio Villa, que trabalhou muito tempo na Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, que agora está com o canal dele no YouTube. Nós temos Luiz Felipe Pondé, nós temos Leandro Carnal, que trabalha na CNN, né, o Luiz Felipe Pondé trabalha na Cultura e algumas rádios, e no Estadão, na Folha de São Paulo, ele escreve colunas. Leandro Narlock, né, que agora foi demitido há pouco tempo da CNN por conta de uma polêmica. Então, eu me deparei com esse mundo da história, né? E eu comecei a ler sobre isso e acabei gostando muito e me apaixonando por isso. E também eu tive alguns professores que, por serem excelentes professores, acabaram também servindo de um grande incentivo. Você é membro fundador da Alvar. Como surgiu esse projeto e com que finalidade? Olha, a Alvar, né, a Academia de Letras do Vale do Riachão, surgiu em uma conversa entre amigos na festa de formatura do meu irmão. Alguns amigos que são intelectuais, escritores. E aí veio a ideia da gente fundar uma academia de letra que englobasse 5 a 6 cidades, mais ou menos. Os municípios de Santo Antônio de Lisboa, Francisco Santos, Bocaina, Monsenhor Hipólito e Alagoinha do Piauí. Né? Alagoinha e São Julião, 6 cidades.
E aí a gente decidiu começar as reuniões. E aí quando foi esse ano, por conta da pandemia, a gente começou as reuniões, só que tudo online, do sistema online. E aí nós fizemos estatuto, fizemos tudo que precisava, todo o arcabouço, e criamos a Academia de Letras do Vale do Riachão, a UVAR, né? Em que eu sou membro fundador, né? Somos em aproximadamente 25 membros fundadores da academia, e a nossa intenção nesse projeto é reunir intelectuais da micro e macro região de Picos, para que nós possamos, juntos, fazer arte, fazer cultura, trazer cultura para os jovens, para as pessoas da nossa região, que a gente sente muita falta de trazer de cultura para essas pessoas. Reavivar a história da nossa região, que também é muito apagada, né? É muito esquecida, então a gente está levantando a história da nossa região para trazer, e também incentivar novos autores, né? Algo que é muito difícil hoje em dia, a gente vê jovens que escrevam, então escrevam e pratiquem outros tipos de arte, né, em geral. Então a gente está querendo incentivar, fazer esse incentivo, né? Como as pessoas podem participar desse projeto? Aproveite o momento e faça a divulgação das redes sociais, telefone e outras informações. Sim, sim. Como a Academia de Letras do Vale do Riachão, a UVAR, ela é recente, né? Nós ainda não, e por conta da pandemia a gente está com dificuldade de logística, então nós ainda não temos local físico, nós não temos telefone, mas nós temos já Instagram e Facebook. É só vocês colocarem lá, Academia de Letras do Vale do Riachão, ALVAR. Vamos lá, Academia de Letras do Vale do Riachão, ALVAR. Tanto no Facebook como no Instagram vocês acham. Ou se vocês tiverem dificuldade de achar por ainda ter poucos seguidores, né, às vezes dificulta um pouco, vocês podem me procurar no meu Instagram pessoal, que é o Felipe Valentim CS. Lá no meu Instagram também eu converso com as pessoas e quem queira se engajar nesse movimento será muito bem-vindo. Então, Felipe Valentim CS ou então Academia de Letras do Vale do Riachão, ALVAR. Certo? Que projetos foram desenvolvidos ou estão sendo desenvolvidos pela ALVAR durante a pandemia? Olha, a gente está desenvolvendo o nosso blog, né? Para a gente divulgar os nossos trabalhos e poder divulgar também pessoas de fora. Nós estamos nos organizando para que assim que melhorar um pouco, assim, que a gente puder haver uma aglomeração mínima, a gente possa ter uma solenidade para de fato colocar os patronos, né? Porque nós temos os nossos, cada cadeira tem um patrono, então a gente quer fazer essa solenidade e já estamos pensando em algumas antologias para serem publicadas entre os nossos autores para 2021. Para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo para as pessoas para que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Olha, pessoal, é o seguinte, tem uma frase, se não me engano é de Albert Einstein ou é de Silvio Santos, eu não tenho certeza, que diz o seguinte, que a gente tem que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, pessoal, sonhar é bom e é importante, mas a gente só vai conseguir colocar esse sonho em prática com esforço, com dedicação, com meritocracia. Então nós temos que estar todos os dias correndo atrás de nos melhorarmos. Se não me engano, Carlos Drummond de Andrade, né, um dos maiores autores brasileiros, ele disse uma vez que ele escreveu uma poesia, aí guardava na gaveta durante um mês, quando olhava de novo aquela poesia para corrigir, ele achava aquilo uma porcaria. Então, pessoal, a gente tem que estar se a gente quer conseguir alguma coisa, atingir um objetivo, nós temos que estar constantemente
exercitando aquele objetivo. Se eu quero passar no vestibular, eu vou estudar até eu passar no vestibular, quantas horas forem necessárias. Então, o mais importante nesse momento é a gente correr atrás do que a gente quer, tá certo? Não é sentado de braços cruzados que a gente vai conseguir o que a gente quer. É trabalhando e se esforçando. E sempre com perseverança e fé de que dias melhores virão. Porque depois da tempestade vem a bonança e nós viemos com tudo que nós precisamos para ser feliz. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação no Papo Arretado. Pessoal, não deixem de dar um like no vídeo, seguir a TV Radiotech no YouTube, clicar no sininho e ativar as notificações. TV Radiotech, você conectada ao conhecimento.